Boa noite, amigo empreendedor, amiga empreendedora. Boa noite, Vamos aqui com mais uma análise do Shark Tank número 10. número 10, que semana passada ficou comprometido aí por conta da problemas técnicos da internet. Então vamos lá. O primeiro pitch foi do Cuba, Isso. o pessoal do Headphone. Do Headphone, o Leonardo e o Carlos. Isso. O que eu gostei do pitch deles foi um pitch que eles fizeram muito claro. Eles foram direto ao Foi ponto. bastante claro, fácil de compreender. O que até coloquei no comentário lá, eles precisavam trazer mais algumas objeções para dentro do pitch deles. Eu não estou lembrado exatamente agora, mas sim. A diferença dele para o que já existe no mercado. Exatamente, pronto. Essa é uma boa objeção que não sei se foi o Carlos ou foi o Carlos, né? Foi o Carlos. Isso. Então com relação aos outros, eu estou pagando a mesma coisa, estou pagando a mesma coisa que eu pago por um que já tem uma marca, que já tem um nome, que já tem né? Toda uma estrutura por trás e você ainda não tem nada disso. Então por quê? Tem que ter um porquê bom para isso, entendeu? Eu achei só, na verdade, uma outra possibilidade de início é eles começarem trabalhando o imaginário da customização. Eles começaram falando do problema em você ser criterioso na questão de você ouvir músicas em fones de ouvido, tudo, mas eles poderiam ter começado assim. Quem é que não gostaria de ter um fone customizado e conforme o seu padrão, seu estilo? Aí certamente os Sharks iam dizer, poxa, eu gostaria de ter. Então tem o Cuba aqui que é feito para você, que gosta de uma coisa customizada, você trocar peças, né? É uma coisa realmente única que você vai ter, ninguém vai ter isso repetido no aeroporto, por exemplo. É muito comum você ver fones muito repetidos no aeroporto, né? Isso, verdade. Seria uma boa entrada, uma boa forma de capturar a atenção e de já fazer com que o Sharks já cria, como diz Warren Clef no livro Pitch Anything, criar a intriga, né? A intriga. Você cria a intriga, né? Porque o cara já fica, o que é que vem depois disso, né? Então isso é importante, que faz que ele preste mais atenção no que você tem para falar. Uma coisa também interessante para ser melhorado no momento, sobretudo quando vão 2 empreendedores, 3 empreendedores, o segundo empreendedor, que não vai ser o cara que vai falar mais, né? É recomendado que ele saia um pouco de cena. Né? Eu sei que os dois estão envolvidos com a ideia, os dois estão apaixonados com a ideia, os dois são donos do negócio, mas tem que ter o cara que carrega o piano naquele momento. Às vezes trocar, isso precisa ser muito bem ensaiado para trocar o pitch de uma pessoa para outra pessoa, de uma pessoa para outra pessoa. E no caso do Carlos e do Leonardo, ficou muito claro que, eu não sei se foi o Carlos ou foi o Leonardo, ele ficou com a mão na cintura, o outro falava com a mão na cintura, olhando um pouco para baixo, um pouco desconfortável, nervoso de repente, né? E não trouxe uma cena, não construiu em cima de um pitch, né? Em cima de uma comunicação que, além de ser verbal, ela precisa ser corporal, por assim dizer. Isso. Né? E outra coisa que a gente estava comentando aqui eles começaram dizendo, eu sou o CEO, eu sou o CFO. Para o início do pitch isso é irrelevante. É claro que em algum momento o investidor vai querer saber os papéis de cada um no time. Exatamente, porque o meu time é formado por mim, fulano. E nós assumimos esse papel, eu tenho essa formação, enfim. Isso é importante, mas não no começo do pitch. Isso é uma dos 10 don'ts que a gente fala num dos e-books da gente, né? Esse e-book está na página do Facebook, né? Tá. Se você for na página do Facebook da gente, lá vai ter o botão para você baixar o e-book, tá certo? Tem lá os 10 do's e os 10 don'ts do que você... como você tem que começar um pitch, como você não tem que começar um pitch, certo? E você começar dizendo o seu cargo, sua função, no começo é irrelevante. O começo tem que ser para capturar a atenção, fazer com que ele queira prestar mais atenção. A todo instante ele tem que estar aqui na cabeça dizendo assim, ó, fale mais que eu quero saber mais, fale mais que eu quero saber mais, certo? E nesse momento o seu papel, o seu cargo não traz isso, tá?
O outro é o iMedical, com iMedical. o Douglas. iMedical Ele foi também, novamente, começou sendo, eu sou o CEO da iMedical. Foi a primeira frase dele, inclusive, né? Ele tinha um lado positivo que eu achei, ele tinha um foco no João. Então, ele já estava mirando, Já né? estava mirando o João. Isso é muito bom você ter definido qual Shark você vai estar, de certa forma... Falando para ele. Falando para ele, embora você fale para todos eles, né? Você tem o seu alvo ali. O problema dele todo foi assim, um pitch muito técnico. Muito confuso. Confuso, foi tão técnico que ficou confuso porque o João Apolinário, não foi? João Apolinário falou assim, olha, me mostra aí porque eu não estou entendendo nada. E foi muito técnico. E a imagem que ele usou o nome, iMedical, o boneco, aquele boneco de médicos, né? Que médicos usam para ensinar os estudantes. Todo aquele contexto parecia uma coisa médica mesmo. Então, uma coisa pesada, não trouxe o quão agradável era a solução dele para uma situação de calor, para uma situação que ele realmente estava vendendo o produto dele. Não trouxe. Eu acho que criou exatamente outro tipo de perspectiva ali de desconforto, até do desconforto. Em olhar aquela cena ali, aquela montagem ali não ficou legal. Não, é tanto que ele fala assim, no final já tinha acabado o pitch dele. Ele falou assim, que os investidores, os Sharks verão que tá vindo, o verão tá vindo e que as pessoas iriam querer economizar energia e se refrescar. Foram essas as palavras que ele usou. Então, por que você não começou inverter? Já dizendo assim, olha, que tinha um produto que substituiria o ar-condicionado a um custo mais baixo. Ou então aquela forma como você colocou aí. Portátil, e sobretudo portátil. Você pode levar para casa de praia, ele era de Santos, então com o calor que tem em Santos, que tal levar seu ar-condicionado portátil para sua casa de praia? Ou para aquela casa de praia que você está visitando de um amigo? Veja, de novo, a gente não é dono do iMedical, do produto dele, se ele não quiser falar dessa forma, mas o que a gente está trazendo aqui é só uma forma nova de falar o benefício daquele produto para quem está ouvindo. Pode ser que seja um ar-condicionado portátil a um custo mais barato, que você encontra num simples cobertor. Então, assim, tira todo aquele peso daquela imagem que ele construiu em cima do produto, aquela imagem médica, aquela coisa toda, e traz um negócio mais leve, mais relacionado com o dia a dia das pessoas. Um conforto, né? Traz o conforto, né? Traz o benefício do conforto mesmo. Então poderia ter feito isso, tá? Se não é um ar-condicionado, não importa. Use outras palavras, mas traga o benefício pro começo. E não seja técnico. Muito técnico atrapalha. Mas teve uma coisa muito boa, Emerson, que foi quando, acho que foi o João, não, foi o Carlos que fez uma pergunta a ele, e eu gostei muito da linguagem corporal dele. O Shark fez a pergunta, ele virou prontamente pro Shark, deu até talvez 1,5 passo, 2 passos na direção, olhou para o Shark, né, e respondeu. Isso é muito interessante, você fazer esse tipo de contato visual, fazer esse tipo de conexão, né? Você está dando a devida importância àquele comentário, né? Pode ser ruim, pode ser bom, mas você está ouvindo, foi uma coisa que a gente tipicamente a gente não vê. Alguns empreendedores ficam combatendo, nem sequer escutam o Shark. Ele escutou, colocou-se de frente e começou a responder. Isso foi muito positivo do Douglas. Isso mostra que você está prestando atenção no que o outro está falando. E para quem está falando, é muito importante saber que você está prestando atenção. Entendeu? Porque enquanto se ele percebe que você não está... Cara, isso é inconsciente. Certo? Se ele percebe que você não está prestando atenção, a linguagem dele muda, a reação dele muda, vai ser outra coisa. Então, isso que ele fez de virar aqui, virou aqui os ombros para a direção de quem fez a pergunta, show de bola, parabéns, isso é muito bom. Vamos lá para o Chef Bob. Chef Bob o Matheus. Começou um pitch muito bem também, falando de algo com que os Sharks conseguem relacionar.
Ou seja, ele fala assim, ó, eu acredito que todo mundo tem um pet. Eu acredito que a maioria de vocês tem um animal de estimação. Tem um animal de estimação, né? Foi muito legal. Isso quando você fala isso, você tem lá um negócio chamado Chef Bob. Tá lá a imagem, Chef Bob. Então o cara não sabe exatamente, o chefe é um corrente de comida, Bob, quem é Bob, né? Quando você fala isso, o cara já imediatamente, ó, tá no mesmo frame que você. E a construção do cenário dele, diferente do iMedical, por exemplo, foi perfeita, né? O cachorro trouxe a conexão muito clara ali com Cris e com Sorocaba. Foi. Né? E foi totalmente positivo, né? Foi. Como ele falava, como ele se vestia, o cachorro, né? E essa frase inicial dele. O Sorocaba quis de prontidão, né? Ficar tomando conta lá de Bob. De Bob. Né? Agora uma coisa que assim, eu acho que foi... poderia ter melhorado no pitch dele na hora de responder as perguntas, foi o seguinte. Basicamente respondeu muito bem as perguntas, sempre com números bem precisos. Ele foi muito, muito feliz na precisão dos números. Ele falou, quanto é que vai ser sua margem? Ele falou 38% na lata. Ele falava de bate-pronto. Quanto é o seu custo, o ticket médio? Ele falou R$11,05, né? Que o fato de ter a precisão, né? Ele trouxe outra característica muito importante, que é a segurança. Que você pode até ser preciso, mas você pode falar assim, olha, vai ser, eu estava pensando em, eu fiz umas contas em termos de 38%, eu acho que é legal, né? Você causa essa... Isso. Olha, quando o investidor lhe perguntar um número, a primeira coisa que tem que sair da sua boca é um número. Certo? Não é outra coisa. Não é outra coisa, né? Quanto é que você acha que é? Tanto. Pronto. Tanto. E com o tom de voz caindo, não assim. Isso é importante. 38%. Aquela frase que termina numa interrogação. Você não está certo muito bem daquele valor. Você passa em segurança nessa hora. Não, 38%. 38%, acabou. 38%. Agora você explica o porquê. 38%. Por conta disso, pronto. Entendeu? Mas o diferencial dele não foi forte. Não foi forte. Tem que ter um diferencial. O próprio Shiba falou, olha, você não me convenceu com relação ao diferencial. O diferencial tem que ser algo difícil de ser copiado. Porque quando ele fala assim, não, porque a gente, as pessoas falam diretamente comigo. Gostam de mim, gostam do serviço. Gostam do serviço, a gente entrega 4 vezes por semana. As pessoas não entregam. Então, a sua concorrência, no dia que a sua concorrência fizer... Descobrir isso, é a mesma coisa, entregar 4 vezes por semana. E agora? Então, assim, o seu diferencial tem que ser algo difícil de ser copiado, certo? Algo difícil de ser copiado. No livro chamado Rework, esqueci como é a tradução para português, não é retrabalho, né? É retrabalho, mas tem um subtítulo. Mas é que às vezes eles mudam, feito Sessão da Tarde, né? Tipo, o título é Rework e o nome do filme Era Uma Vez no Livro, né? Assim, então, no livro Rework, ele fala o seguinte, que para você deixar o seu negócio mais difícil de ser copiado, você tem que colocar um ingrediente dentro dele que ninguém copia. E que ingrediente é esse? É você mesmo. É o seu estilo. Isso, para copiar, é extremamente difícil. Então, pensa nisso. Já que é difícil de criar alguma coisa diferente do concorrente, como é que eu posso entrar, me inserir, botar o meu DNA ali dentro para que dificulte criar uma barreira de entrada considerável, né, para a tua concorrência. Isso. Né? O ponto é a barreira de entrada. Isso. Se você tem uma barreira de entrada que é fácil ou se tem uma barreira de entrada que é difícil. Isso. Botar o teu DNA faz com que seja mais difícil entrar. Faça com que os teus concorrentes pensem 2 vezes. Né? Exatamente. E por fim, Corrieiro, que chama? Correiros. Que é o do Vitor e do André. Isso. Eu gostei quando eles mostraram
logo a vantagem deles com relação... aí, ó, Rework. Reinvente sua empresa. O nome traduziram para Reinvente sua empresa, mas em inglês é Rework, somente, retrabalho, né? Voltando, o Courieiros, eles mostraram a vantagem dele com relação às motos. Sim. Né? Isso foi muito, muito importante, mostrar essa vantagem. Tipo, para mais de 50% das entregas são feitas em uma distância menor que 5 km e as bicicletas têm mais vantagem com relação à moto. Então, isso é importante ser falado e eles usaram isso num momento muito bom do pitch deles. Parabéns. O que eu senti foi a linguagem corporal deles muito trancada. Muito trancada, eles assim. iniciaram muito travados, muito travados. Muito ereto, sem muita mobilidade. Isso. Desconfortáveis, ali, com certeza. Desconfortáveis, com certeza. O medo existiu ali, a ansiedade, né? Então, de repente, trabalhar um pouco isso seria interessante para o próximo pitch. Né? A gente postou no nosso canal do YouTube um vídeo sobre medo de falar em público. Esse nervosismo que causa. Que é natural, você só precisa entendê-lo e combatê-lo. Isso. Então, assiste lá, vale muito a pena. São 5 dicas super simples que você começa a aplicar, você vai perceber que você já vai estar falando diferente. Tá certo? Mais alguma coisa do Courier? Mais alguma coisa... Eles estavam muito bem preparados também para as respostas. Sim, estavam respondendo bem. Parecia que eles fizeram o dever de casa. Qual foi o dever de casa? Eles elencaram todas as possíveis perguntas dos Sharks e tinham resposta para todas elas. Isso. Pareceu assim, sabe? E falando nesse negócio que eu me lembrei que eu estava querendo falar, eu disse, não posso esquecer. E eu estava esquecendo. Mas graças a Deus eu lembrei. Se eles tivessem contado um pouco da história deles, eles teriam... Shiba não tinha feito aquela pergunta do... Você já entregou? Vocês já entregaram? Quem entregou, né? Aquela pergunta de Shiba, ele quer saber assim, né, quando ele escutou o pessoal falando, ele pensou logo o quê? O que é que esses caras entendem disso? Do de negócio, entrega, né? de entrega. O que é que eles entendem de entrega para poder falando disso, né? Até porque o Shiba já teve aquela dor em algum momento. Ele já passou por aquilo. Então, na hora o que é que esses caras vivenciaram disso, né? Então, um storytelling ali, contando essa história, como vocês chegaram da ideia, como vocês começaram a ideia, as barreiras que vocês enfrentaram e como vocês chegaram até naquele momento do programa, já traria essa autenticidade de vocês, mostraria quão autêntico vocês eram em estar falando daquilo que vocês estão vendendo. Aquilo que vocês resolveram, né? Isso. O negócio. Seria muito legal isso. Seria muito bom mesmo. É isso. Mais um pitch analisado. Mais um pitch. Olha, esse é o episódio número 10. Isso. São 16 episódios. E depois do último episódio, a gente vai fazer um outro vídeo com um resumão. Um apurado de todos os pitches, do que é que foi feito de bom e o que é que foi feito de ruim. Que pode melhorar. Que pode melhorar em todos os pitches do Shark Tank. Se você tiver interessado em receber esse resumão, já assim, de cara, Emerson, Mauro, eu quero, assim que vocês terminarem de gravar o resumão, manda pra mim. Acesse aí, ó, www.plingideas.com/Shark Tank. Coloca seu nome, seu e-mail lá, pronto. Quando a gente terminar de editar o vídeo, a gente manda pra vocês. Tá certo assim? Certo, Mauro? Certinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube. Se você gostar de escutar áudios também, a gente publica nossos podcasts lá no nosso site. E de tal forma que você consegue acompanhar pra gente, seja em imagem, seja em áudio, de todas as formas, para você melhorar o seu pitch. Isso. Pois é isso, um forte abraço e até semana que vem com mais uma análise de pitch. pitch. Tchau, pessoal. Tchau.